Você conhece Paulo Henrique Barreto da Silva? Eu acho que se eu falar para você, o pastor da onça, que teve um vídeo viralizado 8 meses atrás, exatamente no dia 22 de agosto de 2023, você pode se recordar desse pastor. Então, acabaram de vazar alguns áudios que estão sendo atrelados à mesma pessoa. O vídeo de hoje é de chacoalhar a roseira. Se liga aí nos áudios que estão viralizando sobre ele e já já eu retorno para um breve comentário. Bom, eu vou contar tudo porque tudo começou quando a irmã Lília mandou uma mensagem para mim lá no Messenger dizendo que o pastor Paulo era um falso profeta porque tinha comido ela, não estava querendo assumir o filho, que ele foi até se embora para São Paulo fazer a obra de Deus e deixou a irmã Lília lá jogada, buchuda, que até eu fui lá no grupo do pastor Paulo e mandei uma mensagem dizendo: Pastor Paulo, que história é essa que você engravidou a irmã Lília e ela tá precisando da sua ajuda lá e você não foi ajudar ela, abandonou ela por quê? Foi aí que ele veio falar no privado, dizendo que pecou sem querer, dizendo que deitou com a irmã Lília sem querer, que foi o pecado da carne, que se arrependeu, que não queria fazer mais isso. Aí eu disse a ele: beleza, pastor Paulo, mas só que você agora tem que assumir o seu filho, né? Se você comeu a irmã Lília, você tem que assumir o seu filho, porque filho é responsabilidade. Ela não fez com o dedo, não. Foi você que fez. Então você tem que assumir com seus atos. Se você errou, pediu perdão a Deus, conserte seu erro agora. Aí ele disse: não, David, eu vou assumir meu filho e vou cuidar da irmã Lília. Foi o que ele disse para mim na conversa, no particular que ele falou comigo. Aí eu disse para a irmã Lília dizendo que ele ia assumir o filho e ia cuidar dela. A irmã Lília, como estava muito braba, chateada com ele, ela não queria saber de mais nada, que até ela disse: não, eu não quero que ele cuide mais do meu filho, eu não quero que ele não saber de mim, não quero que ele me ajude, eu mesmo me viro, eu, Deus e o meu filho. Foi que a irmã Lília disse isso para mim e eu disse para ele, que até estava nós três na conversa. Aí nisso o pastor Paulo se arretou, bloqueou ela, parece. Aí quando vê, nisso eu deixei pra lá, não me meti em mais nada, eu só queria que ele consertasse o erro dele, tá entendendo? Aí depois, nisso, eu fiquei assistindo lá a live lá do pastor Paulo, ele dizendo que tinha pessoas que estavam falando mal dele, dizendo que ele tinha filho, que ele falou que não tinha filho e que não tinha mulher, que se deitou nenhuma com mulher. Aí eu já fiquei chateado, não gostei, porque eu disse: o pastor Paulo tá mentindo ali na live dele, porque realmente ele tem filho sim, que ele era para assumir com o erro dele, né? Dizendo: olha, eu pequei, pessoal, sem querer, foi erro da carne, foi falho, que todo mundo erra. Era para ele dizer isso, né? Sem querer eu deitei com a irmã Lília, a gente pecou, mas eu vou assumir meu filho, eu vou cuidar da irmã Lília como se deve cuidar da pessoa, né? Como se deve cuidar dos órfãos, das viúvas. Não, simplesmente ele ficou dizendo que não tinha filho, que não tinha nada com a irmã Lília. Nisso eu fiquei chateado e disse que, assim na minha mente, o pastor Paulo tá mentindo, ele é mentiroso, porque ele disse para mim que tinha se deitado com a irmã Lília e disse que assumiu o filho, e agora tá dizendo que não pegou a irmã Lília e tá dizendo que não tem filho, então ele tá mentindo. Deus tá vendo que ele tá mentindo, ele tinha que dizer a verdade ali na live, né? Depois ele ficou falando que as pessoas aí no grupo ficou falando mal dele, ele dizendo que Deus ia pesar a mão, que vocês iam não sei o que. Ficou um bocado de coisa lá no. Como nome? No Instagram não, no Facebook dele. Bom, aí eu só sei nisso que deu esse rolo todo aí, ele dizendo que não é o pai, que nunca pegou a irmã Lília. E eu disse na minha mente: ele tá mentindo, senhor, porque ele disse pra mim que se deitou com a irmã Lília, que pecou sem querer, que foi falha ali na hora da carne. E ele mesmo disse que assumiu o filho dele e agora tá dizendo que não é filho e não quer assumir. Então ele é mentiroso, porque se ele é realmente um homem de Deus,
ele tem que dizer a verdade, né? Chegar assim, ó, pessoal, realmente eu pequei, eu errei, fiquei na carne com a irmã Lília sem querer, mas eu vou assumir meu filho, eu vou cuidar da irmã Lília, eu vou fazer a obra de Deus. Mas nem nisso não, ele não pensou, ele ficou na carne com certeza para querer se casar com outra mulher lá, que o irmão fez um vídeo dele dizendo que ele enganou a mulher aí, dizendo que queria, parece noivar, né, ou casar com ela, que ela pagou 2.000, eu nem sabia disso, eu fiquei sabendo que o irmão tava falando no vídeo, né, e depois já tá com outra já, junto, noivo para casar, só enganando as mulheres. Isso não se faz, isso aí não é papel de pastor, né, pessoal? Isso aí é papel de gente que gosta de enganar, gosta de fazer safadeza. Mas enfim, que Deus abençoe o pastor Paulo, que abençoe a irmã Lília, que eles dois venham se consertar o erro, que também não só foi o pastor Paulo que errou, mas ela também errou porque ela não quis aceitar a ajuda do pastor Paulo, tá entendendo? Ela disse que não queria ajuda nenhum do falso profeta pastor, ela tava falando direto lá com raiva, a razão dela, né? Ela também não era para estar falando essas coisas, era para ela aceitar a ajuda do pastor Paulo, ela não quis ajeitar. Os dois lá ficou discutindo, ele bloqueou ela, e desse rolo todinho, que Deus abençoe, que eles venham se consertar o erro e que ele venha poder dar a pensão, cuidar do filho dele, para não estar mais com essa arenga, porque se realmente é homem de Deus, não é para estar com essa contenda não, pô. Vê, eu não sou pastor, vocês não são pastor e nem um cargo não, tipo, vocês são servo, mas vocês faz tudo certinho para não errar. As pessoas dizem que é homem de Deus, ficam tudo errando aí, tudo na carne caindo, isso não dá, né? Então é isso, meus irmãos, fiquem na paz de Deus, eu vou dormir, que Deus abençoe o pastor Paulo, a irmã Lília, que eles venham se consertar e que tudo isso venha resolver, né? Para não estar mais com essa contenda, essa arenga, essa discussão, porque a gente é crente, a gente tem que amar o nosso próximo, a gente tem que abençoar. Não, hoje tá tudo, os homens de Deus fazendo as coisas erradas, não se assume, meu Deus do céu, pô, tá até uma vergonha. Pronto, meus amados irmãos e irmãs, era isso que eu tenho para contar, que foi isso que ele contou para mim com a irmã Lília. E realmente eu concordo ali com a irmã, acho que foi na hora da raiva que ela não queria que ele cuidasse ou assumisse para ajudar o filho dele que ia nascer, né? Que eu acompanhei a irmã Lília desde o tempo que a barriga dela começou a crescer, que ela ficou com barrigão, aí teve o filho que parece com o pai, que benção, né? Aí a turma volta pra rir aí, ó. Aí foi o que eu disse a ele uma vez. Eu disse, ó, pastor Paulo, teu filho nasceu, é a tua cara. Nisso, ele nem me respondeu, não falou nada. Eu peguei também, não falei mais com ele, deixei pra lá. Eu saí até do grupo dele, tá entendendo? Que eu disse, eu não vou ficar no grupo onde o pastor fica mentindo, enganando, dizendo que não engravidou e realmente engravidou e não quer assumir. Disse pra mim que ia assumir, agora não quer assumir, então ele tá mentindo. Eu peguei isso aí de todo o grupo que era do pastor Paulo, só fiquei mesmo lá no YouTube, vendo ele indo pro monte lá, falando sobre a doutrina, sobre o que é pecado, e pronto. Aí nisso, nesse rolo todo aí. Mas enfim, é isso, meus irmãos, que eu tenho para dizer. Eu não quero nem mais saber disso. Ele que se vire para lá, ele que conserte o erro dele e seja um pastor verdadeiro e não um homem que fica errando e fazendo as coisas erradas aí para depois estar sendo mal falado. A paz, irmão David, tudo bem? Senhor Jesus te abençoe. Irmão, pode divulgar seu áudio? Sabe, você é mais uma pessoa a qual Paulo falou que assumiu os erros dele, que tinha caído sim no pecado com a Liliane, que tinha se prostituído, né? Mas que pediu perdão, até então eu entendi ele também. Coloquei os áudios dele antigamente aqui no grupo para os irmãos ver, convidei ele para entrar aqui, né?
E ele tá lá no YouTube publicando que ele tem um grupo para os irmãos entrar para arrancar dízimo e oferta daquele povo, né? E agora que esse caso tá tomando um rumo diferenciado, se o irmão autorizar publicar o áudio do irmão, né? Para que mais pessoas venham a tomar consciência de que ele, naquele tempo atrás, ele estava reconhecendo sim, e agora tá falando que não, que é mentira, eu ficaria grato, né? Se o irmão autorizar, né? A gente poderia estar configurando um vídeo para soltar esse áudio, né? Fazer uma live ao vivo, o irmão também expor, né? Porque assim, meus irmãos, em nenhum momento eu quero defender o pecado da Liliane, mas o homem sempre é responsável, o homem é o cabeça, irmão. Se Deus deixou o homem como liderança, como cabeça, não tem por que colocar toda a culpa só em cima da Liliane. Errou, certo, tá certo. Só que o caso é que a mulher ficou grávida e o cara tá se escondendo, tá chamando nós de capeta, tá chamando nós de boca do diabo, né? Então, isso é pior ainda. Ele também falou pra mim que assumiu o filho, que ia assumir sua responsabilidade, que ele era homem. Eu coloquei os áudios aqui. Os irmãos estavam aqui naquele tempo, vai lembrar, né? E eu fui no privado dele, falei com ele. Agora tá lá mentindo, falando que é mentira, falando que é o diabo me usando os outros irmãos tá falando também, né? E isso tá uma situação que cada vez mais tá me dando nojo desse irmão, viu? E ele não é pastor não, irmão. Ele não é pastor não. Primeiramente, um pastor que é pastor de Jesus Cristo, ainda que ele não foi ungido a pastor, ele zela pelas ovelhas. Ele não devora as ovelhas, né? Como ele tá fazendo, né? Pode divulgar o alvo, eu sou testemunho sim, porque a Bíblia diz que tem que ter o testemunho verdadeiro para a gente contar a verdade e dizer a verdade, porque a Bíblia diz o quê? Conhecereis a verdade e a verdade nos libertará. Então a gente tem que dizer a verdade. Então pode divulgar áudio, pode me chamar, que eu estarei presente para dizer a verdade sim. Pois tá certo, irmão. Pode divulgar aí o áudio, pode mandar, pode falar comigo que eu vou ser testemunho para também falar pessoalmente, ou na cara, ou no vídeo, para mostrar que realmente o que ele falou para mim, ele disse que ia fazer, só que na hora a irmã Lília, como tava com muita raiva, não queria saber da ajuda dele ou dele, tá entendendo? Mas eu disse a ele, mas mesmo assim, fique sabendo como ela tá, para você poder assumir o filho e cuidar dela, porque filho é responsabilidade, ela não fez com o dedo não. Foi você que plantou a semente, porque se você vigiasse, isso tudo não teria acontecido. E outra, se realmente você é homem de Deus, você não vai correr não, você vai assumir, vai chegar assim, ó, meus irmãos, eu errei, eu tô aqui para consertar o meu erro, vocês me perdoam, pelo amor de Deus. Claro que a gente tem que perdoar os irmãos que errou, porque tem a oportunidade de consertar o seu erro, mas o cara tá fugindo, não quer assumir, quer deixar a irmã Lília pra lá, então, meu filho, o jeito é só falar mal dele, e o jeito é só desmascarar ele. Então, se ele é um homem de Deus de verdade, ele não era para estar correndo não, era para ele estar falando aqui, ó, não, vou assumir a irmã Lília, vou cuidar dela, para todo mundo ver que realmente ele tá falando a verdade. Da família do Paulo, eu não tenho contato nem dele, nem daquela Liliane. Pelo jeito, aquela Liliane lá, ela tá até morando na rua. O pessoal tá falando aí que ela pegou uma depressão tão grande que a mulher tá abandonada aí na rua aí com o menino. Boa tarde, pastor. Então, a história de Liliane é muito triste e neste momento ela se encontra no estado crítico, depressiva, não quer tomar remédio, não está tendo condições de cuidar do bebê, que ela cuidava muito bem, só que tanta coisa vem acontecendo que deixou ela muito mal mesmo. Ela hoje está na casa de uma pessoa da família, né? Levou ela para lá para cuidar dela e do bebê. Uma tia dela veio de outra cidade, né, para dar esse suporte e resolver a situação de Liliane. Tá magra, muito doente.
E ela me contou, né, o ano passado, quando ela voltou aqui para a cidade que ela estava morando em Jequié, Bahia, ela voltou aqui para Itagi e me contou que conheceu o Paulo, né, esse lobo, que de pastor ele não é nada. Conheceu esse rapaz, ele não tinha onde ficar, estava fazendo uma missão nessa cidade. Ela acolheu ele na casa dela, não ajudava ela em nada, disse que esperava tudo por ela, que nem um prato onde ele estava, ele comia, lá ficava o prato, que nem isso ele fazia, nem levar numa pia para ajudar ela. Pegava o dinheirinho dela do benefício e gastava todo, né, com aluguel de casa, com alimentação, e ele só sugando dela. Ela engravidou, né? Ele falou que ia casar com ela e tal, ela engravidou. Ele não gostou quando soube que ela estava grávida. Falou que o filho não era dele e que ele ia embora e que se ela fosse obrigar ele a registrar a criança, que ele ia matar ela, que ele poderia perder o ministério dele como pastor. Sumiu no mundo. Ela não tinha mais contato dele. Tentei entrar em contato com ele porque a criança não tinha nada, não tinha enxoval, não tinha uma roupinha, não tinha nada. Ela não tinha nem o que comer. As pessoas que ajudavam, como ela também vinha sempre na minha casa, eu ajudava. Fizemos campanha, coloquei no status, mandei mensagem para alguns amigos, pessoas da igreja, Assembleia não, Deus é Amor, e da igreja Adventista do Sétimo Dia, foram as pessoas que ajudou ela no momento que ela mais precisou. Quando ela incomodou, foi em dezembro, dia 12 de novembro ou dezembro. Ela veio na minha casa pedir ajuda, ela com medo, chorando, desesperada, sozinha, morava sozinha. A avó dela que alugou a casa para ela morar, para ela não ficar na rua. Chegou me pedindo ajuda, que estava sentindo muita dor e estava com medo de perder o filho. Liguei para o hospital, ela foi encaminhada para o hospital, ganhou o bebê. Fizemos campanha, conseguimos o enxoval do bebê, conseguimos cesta básica para ela, alimentos. Com o Pix que recebemos, conseguimos comprar um sofá para ela, uma geladeira, porque ela tinha só um fogão dentro de casa e uma cama de solteiro. E essa cama de solteiro, até hoje, ela dorme com o bebê, porque a casa é pequenininha, não tinha como colocar um berço no quarto, o quarto muito apertadinho. A criança dormia com ela na cama. E registrou a criança sozinha. Conversei com o pessoal do Conselho Tutelar do Bem-Estar Social para estar ajudando ela. Entrou em contato com esse infeliz, desse Paulo. Ele bloqueava todas as mensagens, todos os números que entravam em contato com ele. Ele bloqueava, não queria saber, não respondia nada. E chegou a esse estado, né, que Liliane está hoje. Depressiva, toda desorientada. A família está vendo o que pode fazer, né, para ela melhorar. E é isso. É uma situação muito, muito triste. A criança registrada sem pai, só com mãe. E Liliane hoje tá desse jeito. E Paulo andou dizendo por aí que ela se negou a fazer o teste de DNA. Mentira. Ele é um mentiroso. Ela queria fazer, ele que negou, disse que não ia fazer porque ele poderia perder, poderia não, ele iria perder o ministério. E isso ele não queria para a vida dele, que ele não queria saber da criança. Amanhã eu vou fazer o possível para ir na casa onde ela está, porque fica longe do meu bairro. Mas amanhã eu vou fazer o possível para ir lá e vou gravar um áudio com ela falando, para vocês divulgar. Aí fazem outra live e divulga o áudio dela. Ele também espancou ela quando estava morando em Jequié, Bahia. No intuito do espancamento era ela perder a criança. Só não machucou ela, só não matou ela junto com a criança, né? Porque os vizinhos não deixou. Os vizinhos queriam pegar ele, iriam linchar ele. E ele saiu fugido. Aí desapareceu. Não voltou mais. E o único contato que ela teve foi pelo WhatsApp, bloqueou ela. Me passou o contato dele. Eu entrei em contato com ele, falei que o bebê tinha nascido, precisava que ele viesse para registrar. Ele não me respondeu nada, apenas me bloqueou. Foi quando eu procurei assistente social, procurei o Conselho Tutelar. Eles tentaram entrar em contato com o Paulo e ele também fez a mesma coisa. Bloqueou, não respondia nada, bloqueado.
Os vizinhos deles, né, quando moravam lá em Jequié, são testemunha, disse que ele sempre batia nela. Bom, independente do que aconteceu, se é verdade ou não, e se tudo isso que está sendo jogado no ventilador realmente procede, eu quero deixar aqui em aberto que o que eu coloquei até esse momento, aqui os áudios, não representam uma opinião do canal André Carpano. E caso o pastor Paulo queira o direito de resposta, as portas estão escancaradas aqui para ele. Esse pastor aí é mais um típico pastor da sã doutrina. Segundo relatos, ele é alguém que se autoproclamou pastor, muito parecido com a Nadir, com o Chico Evangelista e tantos outros. E agora ele finge que nada está acontecendo. Algumas pessoas já procuraram ele, só que ele finge demência, não responde ninguém. Mas mesmo assim eu vou deixar aqui em aberto o espaço caso ele queira ou algum representante se manifestar sobre esses áudios, porque agora vamos começar a dar espaço não só a pessoas que estão atreladas a essa história, contando o que elas sabem, mas até mesmo, caso queira, a própria moça aí que supostamente está grávida dele. É muito lamentável tudo isso, ter que vir trazer à tona coisas tão cabulosas quanto estas, vindo de um pastor. Complicado, difícil, né? Mas esperar o quê de alguém que se autoproclamou pastor? Comenta aí a sua opinião. E o like, lógico, se gostou. Um forte abraço, até um próximo vídeo.